Segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Quando Paulo, ele instrui ao seu discípulo Timóteo, ele traz alguns ensinamentos que também nos são úteis. E eu estive meditando nesse texto e pude aprender algumas coisas importantes para o nosso cotidiano. Provavelmente, esta seja a última carta, a última instrução que Paulo trouxe antes da sua morte. Após aqui, ele seguiu para o seu martírio, Mas as instruções dele é que o evangelho deveria ser pregado. E no verso 1 e 2, ele diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. A instrução de Paulo é para que o evangelho fosse pregado. Ele, nas suas palavras, ele mostra qual é a direção e que o evangelho segue. O que é o evangelho, a mensagem do evangelho? Então, a mensagem do evangelho, ela, no versículo 2, é para correção. E nós, muitas vezes, nós não esperamos que o evangelho seja para nossa correção. Nós esperamos que o evangelho seja só bênção, só alegria, só palavras que afagam o nosso coração. Este não é o evangelho que Paulo pregava e instruiu a Timóteo pregar. O evangelho que Paulo pregava é um evangelho de correção. Nós somos errantes e nós precisamos de correção, quer a tempo ou fora de tempo. Nós precisamos de correção, mas nós precisamos de repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido. E a palavra diz que a repreensão, enquanto ela está acontecendo, ela não é de bom grado. As pessoas não recebem de bom grado. Mas é necessário, é uma necessidade que o evangelho ele nos traz. A repreensão é necessária porque nós estamos no caminho errado. E se não houver uma repreensão, nós continuaremos no caminho errado. E se persistirmos no caminho errado, no final vai dar errado. Não tem como dar certo se andarmos no caminho errado. Então nós precisamos de repreensão, porque essa é uma necessidade nossa. Também o evangelho, ele é preparação para a obra de Deus. Então o Paulo, ele está aqui trazendo a mensagem que o Timóteo deveria levar para aqueles que o ouviam. Este é o evangelho. Mas ele já trouxe essa instrução a Timóteo porque ele percebia que lá na frente haveria desvios. Mas desvios muito grandes do evangelho de Cristo. Então ele precisava delinear o que é o evangelho. E ele fala então ali para Timóteo. Mas
o evangelho ele já sofria ataques lá na época de Paulo, 2000 anos atrás. Isso aqui se deu no ano 50, entre o ano 50 e 60 depois de Cristo. Já havia ataques ao evangelho e aos que nele criam. Já havia ataques aqui. Paulo então instrui fortemente ao Timóteo, né? Aí ele continua dizendo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Gente, que instrução que Paulo está trazendo aqui a Timóteo. Paulo já estava percebendo esse movimento lá no seu tempo. Tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, eles queriam ouvir coisas que agradam o coração. Parece que está falando dos dias de hoje. Hoje, o evangelho propriamente dito, ele não é bem recebido, não. Só ele é bem recebido para quem quer algo com Deus, para quem é sério na sua busca por Deus, para quem quer algo além desta vida. Então, para esses, sim, a repreensão, a correção, a instrução, ela é válida. Mas para quem não quer, é um tapa na cara. Mas Paulo já previa isso, já estava vendo isso. Não só estava vendo isso, como ele sofreu isso. E eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a instrução é que haveriam cristãos que não queriam nada com Cristo. Eles queriam satisfazer os seus próprios desejos e viver apenas uma vida religiosa. Isso é o bastante para mim, isso é o bastante para você, uma vida religiosa? Paulo, ele diz que não. E é por isso que ele instrui a Timóteo, já no início da sua caminhada. O cristão, ele não pode ser corrupto, mas nem corromper. O cristão, ele precisa ser sincero na sua vida de fé. E é por isso que essas instruções, elas parecem ser para os nossos dias. Ou melhor dizendo, elas são para os nossos dias. Ela é para hoje, é para agora. E é por isso que nós estamos falando ainda do que Paulo falou a Timóteo há 2000 anos atrás. O evangelho, ele não pode ser para conveniência própria. O evangelho não deve servir para aquilo que eu almejo na minha vida, não. O evangelho deve seguir os seus propósitos. E seus propósitos, eles são muito direcionados. E nós precisamos entender que essa instrução de Paulo, ela serve para nós hoje. Pregue o evangelho, mas viva o evangelho. Nós não podemos falar aquilo que nós não vivemos. Então, se nós estamos brincando com a nossa fé ainda, é tempo de se consertar. Se você ainda apenas fala do evangelho, é tempo de você mudar. É tempo de você viver o evangelho de Cristo. De você aceitar a correção, a repreensão que o evangelho de Cristo traz. Porque o evangelho é correção, é confronto, é para nossa salvação. E é isso que Paulo instrui a Timóteo. Paulo, ele alerta que o Alexandre, o latoeiro, ele lhe causou muitos males. Mas tudo que o latoeiro causou a Paulo não foi motivo de desânimo, não foi motivo de desistência. Verso 6 em diante diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ainda que o latoeiro havia resistido Paulo fortemente, tinha causado muitos males a Paulo, isso não foi motivo de Paulo desistir. Apesar do abandono e dos danos que esse abençoado aqui causou a Paulo, ele continuou combatendo o bom combate. Ele acabou
concluiu o propósito com o qual ele se lançou e ele guardou a fé. Paulo, ele mostra que ainda nos nossos tempos é necessário nós persistir, ainda que haja resistências. Houve muitas resistências. Paulo, ele mostra que é preciso persistir, ainda que haja abandono. Todos aqui abandonaram, Paulo ficou sozinho. O Alexandre, o latoeiro, resistiu fortemente, mas ele persistiu. Quem deseja servir a Deus, fazer a obra de Deus, não pode depender de homens. Quando nós nos dispomos a fazer algo para Deus, nós precisamos depender de Deus. Porque os homens abandonam, os homens resistem, os homens são falhos, os homens traem, os homens se corrompem. Então, quem quer fazer a obra de Deus, é o conselho de Paulo a Timóteo, não pode depender de homens. Ele precisa depender de Deus. Como estamos na nossa caminhada e no nosso propósito? O que estamos fazendo com o propósito que um dia nós colocamos diante de Deus? O que nós temos feito? Nós temos persistido ou nós temos desistido? Nós temos buscado cumpri-lo ou estamos empurrando com a barriga? Gente, aquilo que a gente propõe com Deus ou aquilo que a gente recebe de Deus deve ser guardado com a nossa própria vida. Muitos desistem facilmente daquilo que com Deus propõem. Dependa de Deus, não dependa de homens. Mas nos nossos dias, quem é o latoeiro? Quem é o Alexandre latoeiro? O latoeiro, ele é aquele que prejudica a obra de Deus, nos prejudicando. Este é o latoeiro de hoje. E tem muitos latoeiros, muitas vezes, do nosso lado, e nós não sabemos ou não vemos. Então, o latoeiro, ele é aquele que prejudica o propósito de Deus, a obra de Deus, nos prejudicando, te prejudicando. E há um alerta a respeito desse latoeiro que nós precisamos levar em conta. Porque o latoeiro, ele é interesseiro. Então, Alexandre prejudicou todo o propósito de Deus, prejudicando Paulo. Porque ele resistia. O latoeiro, ele era um cristão que tinha nome de cristão, porém era herege. Era herege. E o que é ser herege? Quer dizer, ele faz as coisas quase certas, mas é errado. Então, nós precisamos tomar cuidado com esses latoeiros que são cristãos, que muitas vezes estão do nosso lado, mas andam errado, andam errante. E assim, andando assim, prejudicam a obra de Deus. E muitas vezes, aquilo que a gente fala da parte de Deus, eles com uma conversinha estragam tudo. Esse é o latoeiro de hoje. E muitas vezes nós não sabemos ou não percebemos que esse latoeiro está corrompendo o evangelho de Cristo que nós muitas vezes pregamos. Esse é o latoeiro. O latoeiro é aquele ingrato que muitas vezes está perto de nós ou anda até junto com nós, mas é ingrato. Ele manchou a obra de Deus, maculando a imagem de Paulo na sociedade. Porque ele não é grato a Deus. Se ele fosse grato a Deus, ele aceitaria a mensagem. Mas quem não é grato a Deus, vocês acham que será grato a mim e a você? Jamais. Aquele que recebe algo da parte de Deus, e nem assim ele agradece ou se prostra diante de Deus, você acha que vai ser grato a nós, a mim, a você? Esse é o latoeiro. O latoeiro é aquele obstinado,
Então, Alexandre, ele sabia a verdade porque ele também era um dos que ensinavam. Mas ele era amante do erro. Ele também ensinava, mas ensinava errado, corrompendo o ensinamento de Paulo, porque resistiu a Paulo é aquele que combatia os ensinamentos de Paulo. Então ele era um obstinado, ele mesmo ouvindo a verdade, ele preferia ficar com a mentira. Esse é o latoeiro. E muitas vezes nós temos latoeiros ao nosso lado e nem sabemos. É aquele que resiste, é aquele obstinado que ouve, mas continua errando. O que fazer? Nós vemos o que Paulo fez aqui com esse latoeiro. Ele entregou nas mãos de Deus. Porque o latoeiro também, ele é traidor. Ele conhecia Paulo, mas ele não conhecia o Deus de Paulo. Por isso, ele prejudicou o trabalho de Paulo. E esses latoeiros estão muitas vezes entre nós. Ele nos conhece muito bem, mas ele não conhece o Deus a quem nós servimos. Eles não têm intimidade com o Deus que nós servimos. E aquilo que nós falamos da parte de Deus, para eles, são só palavras. Não entra no coração, não tem profundidade. Mas deveria. Porque, olha Paulo, nós estamos falando hoje de Paulo. Nós estamos ensinando hoje ainda dos ensinamentos de Paulo. Mas o latoeiro resistiu. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que por mais que nós sejamos verdadeiros na nossa caminhada com Cristo, por mais que nós sejamos verdadeiros na nossa vida de fé, as pessoas vão nos resistir. Tem problema? Não. Porque Deus um dia dará conta. Mas nós muitas vezes sairemos prejudicados. E nós precisamos saber disso. O problema é que muitas vezes nós sabemos disso. Mas só porque o latoeiro que nós conhecemos é gente boa, a gente não combate os seus ensinamentos, os seus atos. E os atos do latoeiro, eles precisam ser combatidos, porque é errado. Está levando as pessoas à perdição, está ensinando o erro. Os atos do Alexandre latoeiro, ele precisava ser combatido. É por isso que Paulo escreve a Timóteo. Ô Timóteo, você também resiste essa pessoa aí, ó, porque está me causando muitos males. A obra em que eu propus fazer no nome do Senhor, ele está estragando tudo. Porque eu falo, ele vem com conversinha e estraga tudo. Está levando muitos à perdição. E esses latoeiros, eles andam entre nós. E nós precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes esse latoeiro que nos prejudica, ele está aqui dentro da igreja. Muitas vezes esse latoeiro que nos prejudica está lado a lado conosco lá no nosso trabalho. Muitas vezes esse latoeiro que nos prejudica é da nossa família. E o que fazer com esse latoeiro? Entrega nas mãos de Deus, mas saia de perto dele. Não há como andar com latoeiro. Porque eles não só nos prejudicam, como prejudicam toda a obra que Deus tem para fazer através de nós. Nós precisamos tomar cuidado com esses latoeiros. Sabe por quê, irmãos? Depois que ele ouviu toda a verdade, mesmo assim, ele continuou errante. A obra de Deus, ela precisa ser pregada, quer aceite, quer não, mas ela precisa ser verdadeira. Doa a quem doer. Com a história de Alexandre o latoeiro, nós podemos aprender algumas coisas importantes. E eu relatei algumas aqui para que nós venhamos a pensar. A primeira coisa que eu relatei aqui é que fazer a obra de Deus causa-nos sofrimentos pessoais. O verso 14 diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Quem não está disposto a sofrer pelo reino, não está preparado para trabalhar para Deus. O Alexandre causou muitos males a Paulo.
E o trabalho de Paulo era para Deus, é para o reino de Deus. E mesmo assim, o Paulo não desistiu da sua missão. Ele foi até o fim. Só que Paulo estava preparado para sofrer pelo Evangelho. Ele estava preparado para sofrer pela mensagem de Cristo. Ele estava preparado para sofrer por aquilo que ele acreditava, pelo que ele cria. Porque ele teve experiências com Deus. E sabe onde começou essa experiência com Deus? A caminho de Damasco. Quando ele teve um encontro com Deus, ficou cego, caiu sobre o seu cavalo, ficou cego. E precisou ser chamado Ananias para vir impor as mãos sobre ele e orar por ele. A partir do momento que Paulo teve essa experiência com Deus, e essa experiência com Deus mostra que ele não conhecia Deus, porque ele disse: quem é, Senhor? E aí o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a partir dessa experiência, Paulo foi forjado para sofrer, porque a mensagem foi a Ananias: vai, Ananias, ora por ele, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Muitas vezes nós olhamos para a vida de Paulo e nós, Paulo, eu queria ser como Paulo, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Pedro, como João, mas nós vemos só o lado bom da coisa, né? Nossa, olha Paulo, ele falava e as coisas aconteciam, Paulo isso, Moisés isso e aquilo, mas nós não estamos dispostos a sofrer o que eles sofreram. Então, admirar Paulo, ou João, ou Moisés, ou Abraão, é plausível. Agora, viver, ou estar disposto a viver, a sofrer o que eles sofreram, é para poucos. Tanto é que estamos até hoje falando aqui da vida de Paulo, porque ele estava disposto a sofrer pelo Evangelho de Cristo. É por isso que a mensagem dele era dura, porque ele não só pregava uma palavra dura, ele vivia o que ele pregava. E é o que está em extinção em nossos dias. As pessoas só falam. E é por isso que hoje as pessoas não conhecem Cristo. Não conhece verdadeiramente o Evangelho. Sabe por quê? Tem muitos evangélicos igual o Alexandre Latueiro, só de nome. Falam, eu vou na igreja Batista Independente, eu sou crente, mas a vida é uma miséria. Não vive os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos ser assim não, irmãos. Ou nós somos verdadeiros cristãos, que vivemos o que pregamos, que captamos e colocamos no nosso coração aquilo que nos é ensinado da palavra de Deus, ou nós somos mais um latoeiro, que afronta aqueles que pregam a palavra de Deus, que não aceitam o Evangelho de Cristo, que resiste à verdade, e que é um empecilho para o crescimento da obra de Deus. Nós não podemos ser Alexandre Latoeiro, não, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a sofrer por Cristo. Paulo, ele estava disposto e começou ali, quando ele caiu do cavalo. Mas a mensagem de Paulo, ela é pregada até hoje. Até hoje é pregada. Na carta aos Coríntios, ele faz uma ousada declaração. Ele diz no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você hoje poderia dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que você poderia dizer isso hoje? Será que você poderia dizer isso diante do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido, da sua família? Sede meus imitadores. Sabe por quê, irmãos? Aqui na igreja tudo é santinho. Eu quero ver lá na casa, no dia a dia, a hora que a porca torce o rabo. É lá que eu quero ver, a hora que dá um problema com o vizinho. É lá que eu quero ver, é lá no trabalho. É lá que eu quero ver se nós podemos dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu tenho procurado viver a minha vida, e todos vocês aqui sabem disso. Eu tenho procurado viver a minha vida de acordo com o que está escrito.
Mas eu não só venho falar aqui do Evangelho. Quem me conhece, e vocês me conhecem, sabe que eu vivo o Evangelho. Então nós precisamos ser verdadeiros pregadores do Evangelho. Não precisa nem pegar um microfone, basta viver. E a nossa vida, ela tem que ser lida por todas as pessoas que nos conhecem e queiram o Deus que nós servimos. Porque não é só falar. Vocês acham que é pregar o Evangelho, é só vir aqui pegar um microfone e pregar? Não, gente. É lá no meu trabalho. É lá com os meus vizinhos, é lá dentro da minha casa. É lá que eu prego o Evangelho. Porque lá eles veem verdadeiramente quem eu sou e o que eu faço. Então nós não podemos querer tirar da nossa vida o sofrimento pelo Evangelho. Porque o sofrimento pelo Evangelho faz parte. Quem quiser se ver livre do sofrimento do Evangelho, de perseguição por causa do Evangelho, não serve para trabalhar no reino de Deus. Porque o Evangelho de Deus, ele é cheio de sofrimento. Tem sofrimento. A alegria de viver o Evangelho, de servir a Cristo, não tem comparação nessa terra. Não tem sofrimento que tire a minha alegria de viver, de servir a Cristo. Mas não quer dizer que não haja sofrimento. Eu passo os sofrimentos com alegria no meu coração. Vocês acham que Paulo aqui, ele estava se descabelando, dizendo, meu Deus, o latoeiro me afrontou. Não, gente. Ele estava aqui alertando, ô Timóteo, cuidado com o latoeiro, hein? O latoeiro aqui me causou muitos males. Porque ele já tinha superado o sofrimento da afronta. Ele já tinha superado e já estava passando para o outro. Cuidado com o latoeiro, hein? Sabe o que nós fazemos, irmãos? Muitas vezes nós passamos sofrimento e não alertamos o outro irmão. Cuidado com o latoeiro, hein? Cuidado com o latoeiro. Ele me causou muitos males. Então nós precisamos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. Essa história aqui do latoeiro e Paulo também nos ensina que acertar ou fazer tudo certo na obra de Deus não é garantia de sucesso pessoal. E aí, vamos aqui para o 16, olha o que diz o 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, no meu caso, como pastor, a gente sempre espera. Nós viemos para cá, não tinha nenhuma pessoa. Em 2007. Não tinha nenhuma pessoa. E nós começamos a trabalhar. E aí achamos uma casa, missionário? Eu e a missionária. Achamos uma casa para dar estudo e dali partimos para outra. Mas qual que era o que nós vislumbrávamos? Um lugar assim, cheio de pessoas. E hoje nós estamos não é mais ou menos, nós estamos em 160 pessoas. Mas em 2007 não tinha nenhum. Só que, o que Paulo estava fazendo aqui? Ele não estava brincando, ele estava anunciando o Evangelho. E de repente, ele disse assim, todos me abandonaram. Não sobrou nenhum. Ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos foram contra ele. Já pensou, gente? Como seria se fosse você, que você trabalhou por um grupo de pessoas, batalhou, deu sua vida, e no final todos te abandonarem? Nenhum falar a teu favor, pelo contrário, falando contra ainda você. Só que Paulo, ele fez tudo certinho. Ele não errou na pregação do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira e aqui já era o fim da sua vida. Logo após esse escrito, provavelmente ele não escreveu mais nada. E veio a morrer. E aí no final da sua carreira, ele passa por esse momento, todos me abandonaram. Se ele não tivesse convicção do que ele fez durante a sua vida, provavelmente aqui seria um lamento. Ó céus, ó vida, todos me abandonaram. Mas ele não está fazendo isso. Ele está apenas relatando a Timóteo para ensinar ao seu pupilo, olha, faça o certo, ainda que ninguém te aplauda. Nós estamos vivendo o tempo
em que as curtidas, né, tem muito valor, o engajamento, aquilo que a gente faz tem muito valor, e muitos estão se iludindo por causa disso. Não é as curtidas lá no Facebook, no Instagram, que conta, gente. Não é. É se você está fazendo certo ou errado. Sabe por quê? Eu tenho uma convicção. A mensagem que eu prego, depois da minha morte, haverá resultado. Vocês podem ter certeza disso. Porque eu prego o evangelho. Eu falo a verdade, doa a quem doer. Então eu não espero só curtidas no Facebook, no Instagram, não. Na página da igreja, não espero, não. Quem aceitar a mensagem que eu prego, um dia vai estar no céu. E é isso que eu quero. Ainda que não goste. Mas todos me abandonaram, disse Paulo. Vocês acham que é fácil? Não é, não. A gente trabalha com pessoas e a gente espera que as pessoas correspondam. Mas não é disso que a gente vive, não. A gente vive é da verdade do evangelho. Doa a quem doer. A gente fala a verdade. Doa a quem doer. Porque essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje, ela será ouvida. Porque ela vai para a página da igreja. Ela será ouvida amanhã, depois, semana que vem, talvez ano que vem, até que Jesus volte. Ela vai ser ouvida. E as pessoas que ouvirem, pode ter certeza de uma coisa, vão ouvir a verdade. Vão ouvir a verdade. Então não é só para esta vida que a gente vive, não, gente. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É Cristo o nosso alvo. Mas nós não podemos achar que porque estamos fazendo certo, tudo vai dar certo. Ninguém vai nos abandonar, ninguém vai nos resistir. Vai sim, irmãos. Vai sim. Pode ter certeza disso. Há pessoas que gostam, mas há pessoas que não gostam. E nós não podemos nos basear pelas curtidas, se foi sucesso ou não. O sucesso é pregar a verdade, é pregar o evangelho. Porque um dia alguém vai ouvir e vai entregar sua vida a Cristo e vai ser salvo e vai morar eternamente com Ele ali no céu. A história que nós relatamos aqui de Paulo Latoeiro também nos mostra que resistir o erro ou combater o erro não é garantia de apoio. Não é garantia de apoio. Nós precisamos saber que há muitos que gostam do erro, que amam o erro, e que não estiver disposto a andar sozinho, não sabe o que é a obra de Deus. Combater o erro é nosso dever. E nós não podemos, ao combater o erro, achar que as pessoas vão aceitar de boa. Não. Elas vão espernear. Para isso, nós precisamos estar preparados. E é aqui entra a última parte do que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é para nos preparar para fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar preparados. Mas preparados em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque Paulo, ele levou por 3 vezes 39 chibatados, ou 40 menos uma. Ele viveu, passou frio, passou fome. Ele foi perseguido, ele esteve preso. Mas tudo isso foi a preparação para que ele pudesse chegar até esse momento final da sua vida, dizendo, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então ele resistiu o erro. Mas ele não teve apoio no final aqui da sua vida. No final da sua vida, ele não teve apoio. Então, ele estava preparado para andar sozinho. Quantas pessoas seguiram Jesus até a cruz? Ninguém. Jesus foi para a cruz sozinho. Ninguém. O Pedro negou, andava fugindo por lá, né? Que era um dos 3 mais chegados a Cristo. Estava lá, fugindo na parte final,
Mas Jesus, ele teve que enfrentar a cruz sozinho. Se nós não estivermos dispostos a fazer a obra de Deus, nem que seja sozinho, nós não estamos preparados para a obra de Deus. Nós ainda precisamos de ser lapidados. Porque a obra de Deus, não pensem vocês que é fácil. Paulo, ele preferiu ficar sozinho a andar com os inimigos da obra de Deus. Então tem um ditado que diz: é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Talvez Paulo já sabia desse ditado aí. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Os inimigos da obra de Deus, eles precisam ser teus inimigos. Os inimigos da obra de Deus, eles são meus inimigos. E eu não posso tratar meus inimigos como amigos. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tratando os inimigos da obra de Deus como nossos amigos. E nós estamos perdendo. E no final podemos estar perdidos. Não foi isso que Paulo fez. Ele no final, ele estava combatendo o bom combate, concluiu a carreira e guardou a fé. Não insista em andar com inimigos de Deus. Não insista em andar com os teus inimigos. Pare, queira distância, porque eles só têm a te prejudicar. Eles não querem o teu bem. Eles querem o bem deles. Paulo chega a dizer que o Deus deles é o ventre. Então nós precisamos tomar cuidado com aqueles que não querem o nosso bem, não querem o bem da obra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com esses tais. Não podemos andar de braços dados, de mãos dadas, com os inimigos de Deus ou com os nossos inimigos. E como nós sabemos disso? Pela postura deles, pelo posicionamento deles, pelo que eles fazem e pelo que eles falam. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Paulo, ele foi aprovado por Deus, mas para ser aprovado por Deus, muitas vezes nós precisamos ser rejeitados pelos homens. Tem problema isso para você? Tem problema isso para mim? Para mim não. Desde que seja aprovado por Deus, não tem problema eu ser rejeitado pelos homens. Desde que eu seja aprovado por Deus. Então busque a aprovação de Deus, busque cumprir a palavra de Deus e busque se livrar dos inimigos de Deus que muitas vezes andam de mão dadas com você. E que Deus nos abençoe.